versículo 33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Efésios 6, Paulo diz: orando em todo tempo. Nós observamos o ministério de Cristo. O ministério de Cristo era um ministério fundamentado na oração. Jesus acordava de manhã e orava. Jesus, quando não tinha tempo para orar durante o dia, Lucas 6 diz que antes dele escolher os 12, passou a noite toda em oração. A demanda ministerial aumentava, e conforme a demanda aumentava, a oração deveria aumentar e se intensificar mais e mais. Tanto que Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. John Bunyan, um escritor antigo, ele disse: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Aleluia. Agostinho, ele disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não está em ti. A paz, a plenitude espiritual está em permanecer com o Senhor. Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Permanecer em mim. As minhas palavras estejam em vocês e vocês na minha palavra. E então a frutificação é automática. Aleluia. E nesse texto do livro dos Reis, no capítulo 3, eu separei 4 pontos que eu quero abordar aqui. O primeiro ponto é sobre o vale seco, quando a esperança se esvai. O segundo ponto é sobre o tangedor. A adoração precede a revelação. O terceiro ponto é sobre a palavra profética, cave em covas, nos mostrando que a fé vem antes da provisão. E o quarto ponto é quando a água chega e o milagre acontece. O contexto nos mostra que Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. E quando Jorão começou a reinar sobre Israel, o rei de Judá era Josafá. E Jorão começou a reinar no 18º ano do rei de Judá, Josafá. E diz a Bíblia que Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas a sua maldade não foi tanta quanto a maldade de seu pai, Acabe, e de sua mãe, Jezabel. E a Bíblia diz que quando Jorão, filho de Acabe, assumiu o reinado da nação de Israel, Messá, rei dos Moabitas, que era cultivador de gado, ele pagava tributos de 100 mil cordeiros, 100 mil carneiros com a sua lã. Mas com a morte de Acabe e com o início do reinado de Jorão, ele vê uma brecha para não mais pagar tributo para Israel. E então ele se levanta contra a nação de Israel e ele se revolta contra o rei de Israel. E então Jorão entende que ele precisa fazer uma revista no seu exército para ver como que estava o batalhão, como que estava cada soldado e se ele tinha capacidade de entrar nessa guerra. E Jorão chega à conclusão que sozinho a nação de Israel não conseguiria. E então ele pede socorro para o rei de Judá, Josafá. E ele manda a carta dizendo: o rei dos Moabitas está vindo contra mim, vocês podem nos ajudar? E Josafá responde: subirei e serei como você é, o meu povo será o seu povo e os meus cavalos serão os seus cavalos. E Jorão passa a responsabilidade das estratégias de guerra para Josafá. E a estratégia de Josafá é uma estratégia de pegar o inimigo desprevenido, porque existia vários caminhos para que a nação de Israel chegasse até a região onde os Moabitas se encontravam. Mas Josafá, ele decide ir por um deserto. E diz a Bíblia que eles vão pelo caminho do deserto de Edom. Diz
Diz a Bíblia: partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com marcha de 7 dias. Mas diz a Bíblia que no decorrer desses 7 dias, no 7º dia, a água se acaba. E quando a água se acaba, Jorão, rei de Israel, se desespera, porque eles estão diante do seu adversário e agora sem água, sem mantimento, eles não vão ter a força suficiente para enfrentar o adversário. Então ele chega à conclusão: Deus nos juntou, o rei de Israel, juntou você, Josafá, e juntou o rei de Edom, para nos entregar para o rei dos Moabitas. Juntou nós 3 para a gente perder diante do rei. Mas graças a Deus que tinha entre o Jorão e entre o rei de Edom, Josafá, que era um homem que tinha percepção espiritual. Era um homem que tinha uma comunhão com o profético, com adoração, com reforma, uma comunhão com a palavra. E ele diz: ô Josafá, não se desespera não pense que Deus vai nos entregar na mão dos Moabitas. Pelo contrário, vamos consultar a palavra do Senhor. Mas é muito interessante os meios e os caminhos pelos quais Deus opera. Diz a palavra no livro do profeta Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os vossos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Diz a palavra no livro de Jeremias: pensei eu os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal. Diz a palavra no livro de Eclesiastes que assim como nós não sabemos a maneira pela qual uma criança é formada no ventre de uma mulher, e nem nós sabemos o caminho do ventre, assim são as obras de Deus. Então nós não temos tanta clareza dos meios pelos quais Deus opera. Mas uma coisa é certa: diz a Bíblia que o coração dos reis estão na mão do Senhor, e Ele inclina o coração dos reis para onde Ele quer. E parece que eu vejo a mão da providência de Deus guiando esses 3 reis para esse lugar de deserto, para esse lugar árido, para esse local de sequidão, para esse local onde a provisão acabou, o mantimento acabou, para ser um cenário de uma manifestação da glória de Deus, de uma manifestação da presença de Deus. Deus poderia ter conduzido os exércitos por outro caminho, mas a mão da providência de Deus os guiou no deserto, os guiou para um lugar baixo, os guiou para um lugar onde a provisão e o mantimento ia acabar. Aleluia! Porque o caos é o cenário perfeito para o haja de Deus entrar. A desordem é o cenário perfeito para a palavra que coloca a ordem no caos entrar. Glória a Deus. Por vezes Deus nos leva por caminhos áridos. Por vezes a mão de Deus nos leva a situações desconfortáveis e desfavoráveis. Mas lembre-se, os vales e os desertos são escolas de Deus, onde Deus forja os seus homens, onde Deus forja as suas mulheres de Deus e os homens de Deus. Foi no vale que Gideão aprendeu a confiar. Quando Gideão estava buscando uma confirmação, Deus falou: Gideão, desce no vale dos midianitas, porque lá você vai ter um sinal. E quando Gideão desce no vale, diz a palavra que um dos midianitas já tinha tido um sonho da derrota sobre eles através de Gideão. Um midianita já tinha tido uma visão de que eles iam cair e Israel ia prevalecer. Mas para Gideão ter essa resposta, ele teve que descer para o vale. Foi no vale que José cresceu. José recebeu o manto, foi levado para uma cova. Da cova foi levado para o Egito. Do Egito se tornou mordomo na casa de Potifar. Foi caluniado, desceu para o vale da prisão. Mas lá na prisão, 2 homens têm um sonho. José interpreta o sonho de ambos. E José diz: lembra-se de mim. Mas o homem não se lembra. Mas Deus mexe no trono do rei do Egito, Faraó. E quando Deus mexe no trono, o homem se lembra de José. E a mão da providência
tira José do vale, tira José da prisão, tira José da masmorra e coloca José no trono do Egito e dá autoridade para José. Foi no vale que a mão do Senhor levou Ezequiel, e a mão do Senhor levou Ezequiel para o vale para quê? Para Ezequiel ver que só o Senhor pode trazer vida no vale de ossos secos, e Deus nos leva para o vale para nos ensinar a confiar nele. Deus nos leva para o deserto para nos trazer revelações maiores, pesos e medidas de glórias maiores. Moisés cresceu no Egito, passou 40 anos no Egito aprendendo, sendo instruído em toda a sabedoria egípcia, mas depois é levado para onde? Para o deserto de Midian. 40 anos se passa no deserto de Midian, mas de repente Moisés tem uma visão extraordinária da sarça ardente. Deus se manifesta a Moisés. João Batista, o profeta que preparou o caminho do Senhor, cresceu aonde? Em um deserto. Eita glória! Aleluia! Aleluia! E no deserto, e quem quisesse ouvir a palavra de Deus tinha que sair de Jerusalém, porque ainda que Jerusalém tinha uma estrutura de culto, tinha uma estrutura de adoração, a presença manifesta de Deus não estava em Jerusalém, mas a presença manifesta de Deus estava no deserto, estava em João Batista, e todos estavam saindo de Jerusalém para o deserto e se encontravam com a voz do Senhor que clamava por meio de João Batista. Então, se Deus está te conduzindo por caminhos tortuosos aos seus olhos, por caminhos de vale, aprenda a usar este caminho para crescer em Deus. Deixe o Espírito de Deus te direcionar, deixe o Espírito de Deus te forjar no meio desse deserto. Aleluia! Deus, oh glória! Grande Deus. Porque ainda é melhor ser uma sarça no deserto, que tem o fogo da glória de Deus, do que ser uma figueira seca em Jerusalém, que traz tristeza para o coração do Emanuel, do Messias. Porque a sarça que Moisés viu trouxe direção. A voz que emanou da sarça transformou um assassino em um libertador. Aleluia! E quando Jesus teve fome, foi para a figueira seca que tinha lá em Jerusalém, foi ver se tinha fruto. Não tinha nada de fruto, tinha só aparência. Mas Deus nos leva para o vale, não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar nele. Aleluia! E o mais lindo é que Josafá diz: não há aqui algum profeta para consultarmos ao Senhor? E alguém dá testemunho de Eliseu. E o testemunho que alguém dá de Eliseu é o seguinte: respondeu um dos servos do rei de Israel: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A transliteração desse texto diz assim: está aqui Eliseu, que derramava água sobre as mãos de Elias. Derramar água sobre as mãos de alguém era um gesto literal de serviço e honra, especialmente ligado à lavagem ritual das mãos antes das refeições ou ações religiosas. No contexto mais amplo, esse ato de Eliseu deitar água sobre as mãos de Elias simbolizava servir humildemente alguém, como um discípulo serve o seu mestre. Eliseu derramava água sobre as mãos de Elias significa que Eliseu era servo pessoal e aprendiz de Elias. Ele acompanhava, ajudava Elias em tarefas práticas e observava a vida espiritual de Elias. Recebia formação espiritual direta, e Eliseu não era apenas um assistente físico, mas um discípulo no sentido completo, aprendendo pela convivência. Tinha humildade para servir. Antes de operar milagres ou profetizar, Eliseu serviu, mostrando que o caminho para a autoridade espiritual vem através da humildade
e através do serviço. O caminho para a autoridade espiritual vem através da submissão, através da obediência e através da honra às lideranças, e a maior liderança que é Cristo Jesus, o Messias, que antes de Eliseu receber a unção profética durante um longo período, ele acompanhou Elias, ele foi discipulado por Elias, ele serviu Elias, e então o manto profético da unção de Elias desceu sobre Eliseu. Então Deus está falando aqui: você quer e deseja uma unção extraordinária, você quer e deseja algo novo da minha parte, aprenda a se submeter à liderança, aprenda a se submeter à minha palavra, aprenda a me honrar, aprenda a honrar a liderança, porque quando você menos esperar, diz o Senhor, a unção, o manto profético vai cair sobre você, o céu vai se abrir, o Jordão vai se abrir, e todo olho verá que eu sou o Senhor, que falo e cumpro na terra. Glória a Deus. Então, com isso nós aprendemos que antes de liderar, primeiro devemos servir. Eliseu teve que servir fielmente a Elias para receber porção do Espírito. Formação vem pela convivência com homens de Deus. O discipulado no Antigo Testamento acontecia dessa forma. Eliseu aprendeu com Elias, foi sucessor de Elias. Josué aprendeu com Moisés, foi sucessor de Moisés. Paulo discipulou Timóteo, e Timóteo foi o sucessor de Paulo. E nós vemos em Eliseu que o serviço humilde é valorizado por Deus. O servo do rei de Israel destacou isso como uma credencial suficiente para confiar que Eliseu era o profeta. Qual era a credencial para confiar no profeta? O Eliseu, que é profeta, ele serviu. O Eliseu, que é profeta, antes de ser profeta, ele era discípulo. O Eliseu, que é profeta, antes de ser profeta, ele foi aluno do profeta Elias, que foi tomado por Deus e subiu ao céu no redemoinho. Então você pode confiar nele, que ele é profeta. Mas nós vemos que quando o versículo de número 12 diz o seguinte: e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Isso daqui é lindo. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom tiveram que descer até Eliseu. Não foi Eliseu que saiu do ambiente onde ele estava e subiu até os reis, porque rei tem cetro de ouro e coroa de ouro. Se o rei quisesse ouvir uma palavra, ele tinha que sair da situação onde ele estava e tinha que descer para ouvir a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Eliseu, antes de trazer a palavra profética, quem chega primeiro é o rei de Israel. Eliseu fala: tenho eu contigo, por que você não vai aos profetas de seu pai, Acabe, aos profetas de sua mãe? Aí o rei de Israel fala: não, meu senhor, porque o Senhor chamou esses 3 reis para nos entregar na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença, e se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem te atenderia, João. Aí Eliseu diz: trazei-me um tangedor, trazei-me um músico, trazei-me um arpista. E isso daqui é lindo, porque Eliseu foi chamado para profetizar nesse deserto, diante desses reis que estavam aflitos. Ele poderia ter simplesmente falado. Aliás, não nos ensinam que é só decretar algumas coisas que já acontecem, mas o interessante é que Eliseu sabia que a palavra de Deus não flui da carne, a palavra de Deus flui do meio do Espírito Santo, testificando lá no nosso espírito. E antes de Eliseu receber a palavra, ele diz: vou adorar primeiro. É um ambiente de adoração. Quando a harpa começou a tocar, aquele músico inspirado pelo Espírito de Deus começou a dedilhar. A palavra do Senhor diz: e a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Outros textos diz: e o poder do Senhor veio
sobre Eliseu. Eliseu não quis se precipitar em sua própria emoção ou falar por conta própria. Em primeiro lugar, ele precisava estar na presença de Deus. Então ele diz: vamos criar um ambiente de oração antes de receber a Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter um coração sintonizado em harmonia com o céu. Tem pessoas que pensam que para ouvir a Deus é como abrir uma torneira e não cria um ambiente de adoração. Mas o Espírito Santo não é um servo mecânico pronto para operar na nossa ordem. Ele ainda é Deus, Ele ainda é Senhor. Nós ainda somos os seus servos. E diz a Bíblia que o vento sopra onde quer. E para ouvir a voz do Espírito de Deus é necessário reverência, é necessário temor, é necessário adoração, é necessário cânticos espirituais. Quantas vezes nós queremos forçar algumas respostas da parte de Deus sem antes primeiro preparar a nossa alma em oração, em adoração? Quantas vezes nós queremos direção da parte de Deus sem antes entrar em um ambiente de adoração? Eliseu ensina que antes de falar por Deus, em primeiro lugar nós temos que falar com Deus. Antes de ser profeta e voz do Senhor para a vida dos outros, eu tenho que estar diante do Senhor e exercer o sacerdócio diante do Senhor, para depois exercer o sacerdócio diante dos homens. Aliás, o meu sacerdócio e o seu sacerdócio diante dos homens só tem valia quando ele é respaldado através do seu sacerdócio no secreto. A unção só se manifesta no público quando eu tenho uma vida de oração no secreto. Jesus diz: entra no teu quarto, o Pai que te vem em secreto te recompensará publicamente. O poder secreto está no lugar secreto. A unção secreta, a unção que ninguém tem, está no ambiente secreto, está no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Salmos 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas muitas das vezes a nossa alma e o nosso coração está igual um instrumento desafinado, e ele precisa ser afinado, porque o instrumento desafinado não produz uma melodia bela. As cordas precisam ser ajustadas. E onde que as cordas da sua alma é ajustada? Onde que as cordas do teu coração é ajustada? No ambiente de adoração. Glória a Deus. No ambiente de oração. Porque a adoração abre caminho para a voz de Deus. A adoração abre caminho para a voz de Deus. A adoração abre caminho para o céu descer na terra, para a nuvem da glória de Deus descer na terra. Antes da glória de Deus encheu o santuário, nos dias de Salomão sacrificou diversos animais. E antes da glória de Deus se manifestar, Salomão colocou a arca no lugar santíssimo. E quando a arca foi colocada no lugar santíssimo, a adoração começou a ser levantada, o nome de Deus começou a ser levantado. E qual era a adoração? O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. E diz a palavra de Deus que enquanto os levitas estavam ali em adoração, a nuvem da glória de Deus encheu o santuário e ninguém mais conseguia ficar de pé. Em Atos 2, antes do Espírito Santo descer, a igreja estava em contínua oração. Em Atos 4 diz a palavra de Deus: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. E Deus está falando aqui por essa palavra: você deseja mais da minha presença, você deseja mais do meu rio, você deseja mais da minha unção, você deseja mais da minha presença. Então, em primeiro lugar, ofereça a mim sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração.
adoração, porque eu sou o Senhor que estou entronizado em um ambiente de adoração. Eu sou o Senhor que habito entre os louvores do meu povo. E se vocês querem a minha presença, em primeiro lugar, tirem as coroas das vossas cabeças e reconheçam que eu sou o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de receber toda a honra, todo o louvor, porque ao redor do trono há 24 anciãos que adoram dia e noite e dia, sem cessar, lançando as coroas de suas cabeças e declarando aquele que está sentado no trono, ao que está sentado no trono, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o louvor, seja a supremacia, seja a sabedoria, seja a riqueza, e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Os seres viventes estão adorando dia e noite, noite e dia. Os serafins estão cantando dia e noite e dia. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E o Senhor que habita entre os querubins quer se manifestar nessa noite. O Senhor que habita entre os querubins está dizendo: ei, você quer resposta nesse deserto? Ei, você quer resposta nesse vale? Eu te trouxe aqui nessa noite para te declarar que antes da resposta, em primeiro lugar, me adora. Antes da resposta, em primeiro lugar, entoa cânticos ao meu nome, porque quando eu ouvi a tua adoração, o meu poder te toma. Quando eu ouvi a tua adoração, a minha unção te toma. Cadê a tua harpa adorador? Cadê a tua harpa adoradora? Você deixou a harpa no salgueiro, mas hoje eu estou te tomando por meio desta palavra. Estou te direcionando aonde você deixou a sua harpa. Eu estou te declarando. Pode pegar a sua harpa na mão e declarar cânticos espirituais ao meu nome, porque eu vou fazer a terra tremer quando você me adorar. Eu vou fazer o céu se abrir quando você me adorar. Eu vou realizar sinais. Grande Deus, aleluia, Deus fiel e poderoso. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Deus fiel, glória. Deus santo, santo é Deus. Grande Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Ele não pediu um tangedor simplesmente porque ele gostava de música. Ele sabia que o louvor afasta a incredulidade. Ele sabia que o louvor aquieta o espírito. O louvor abre espaço para a manifestação da presença de Deus. Davi tomava a harpa e dedilhava a harpa, e o demônio que perturbava Saul saía. Por vezes nós somos rápidos em buscar resposta, em buscar direção, e não passamos tempo na presença do Senhor. Mas a história e a Bíblia nos mostra que Deus age por meio da adoração. Glória a Deus. Josafá, em 2 Crônicas, colocou cantores na frente do exército. Colocou cantores na frente do exército de Israel. E enquanto os cantores adoravam, Deus trouxe confusão no arraial dos inimigos. Atos 16, Paulo e Silas cantavam na prisão, e a terra tremeu através da adoração deles. Então, o Espírito de Deus se move no diabo.
adoração, teatro, louvor. Então, antes de correr atrás de resposta, antes de se inquietar por soluções, tentar resolver tudo por meio da sua própria força, diga como disse o profeta Eliseu: traga-me um tangedor. Ou seja, você o tangedor. Porque quando a adoração começar a soar, a voz do Senhor vai se manifestar sobre as suas vidas. A voz do Senhor vai se manifestar sobre as suas vidas. O mais lindo é que quando o Espírito do Senhor vem sobre Eliseu, a palavra profética é: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Essas covas aqui eram uma espécie de uma cisterna para reter as águas que viriam. A ordem de Deus não foi trazer a chuva imediatamente. Em vez disso, ele pediu que o povo cavar covas. Imagine a cena: os homens cansados, 7 dias no deserto, com espada, com armadura, com sede. E a palavra que o profeta traz é: deixa as armas de guerra de lado, pega a pá e começa a cavar no lugar deserto. Pega a pá e começa a cavar no campo árido. Não havia nuvem no céu, não havia nenhum sinal de que a chuva viria. Mas a palavra profética é: antes dela vir, se prepara, porque ela vai vir. Esse ensino nos mostra que antes de Deus enviar a provisão, Ele pede obediência e preparação. Noé, ele trabalhou por algo que viria. Enquanto Noé construía a arca, não havia chuva, mas ele estava profeticamente trabalhando por algo que viria. Então, antes da chuva chegar, Noé construiu a arca. Josué marchou antes do muro cair. Os discípulos tiveram que lançar a rede para os peixes entrarem. E a palavra do Senhor que veio ao profeta Elias é: Elias, vai para o ribeiro de Querite, e lá eu já ordenei que os corvos te sustentem. Ou seja, Elias, você quer uma provisão sobrenatural da minha parte? A minha provisão não vai vir se você ficar parado, porque o endereço da minha provisão é o Querite, e os corvos vão levar pão e água para o Querite. Então, se a palavra de Deus está falando para você se mover, não espere uma circunstância favorável. Quando Deus fala, Ele cumpre. Elias vai para o Querite. Pão e carne. Os corpos que traziam. Depois, vai para Saré. Chega lá, Deus traz algo sobrenatural. Mas Elias é alguém que se move pela fé. Paulo diz: andamos por fé e não por vista. Mas o versículo 20 é muito lindo, porque o versículo 20 diz que sucedeu pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjar, eles que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu. As águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eles não viram vento, eles não sentiram a chuva, mas a água veio e encheu cada cova, cada espaço que estava preparado. Então, o que determina a medida das águas não é o desejo de Deus, mas o que determina a medida das águas sobre a sua vida é o quão fundo você decide e deseja em Deus. É a sua capacidade de cavar cisternas mesmo em um ambiente totalmente desfavorável. O agir de Deus na minha, na sua vida é dessa forma. Deus não precisa de meios naturais, porque Ele opera de maneira sobrenatural. Quando cremos e obedecemos, Ele diz e faz conforme diz a sua palavra em Efésios. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se você deseja um milagre da parte de Deus, mova-se por meio da fé. Glória a Deus.